presidente, senhoras e senhores senadores, uma frase atribuída ao sociólogo Karl Marx é a de que quando a história se repete, é uma tragédia. E quando volta a repetir-se, é uma comédia. Vivemos dois momentos muito tristes nessa nossa pátria. O rumoroso processo do Mensalão e agora o mais ainda vultoso e rumoroso processo de corrupção na Petrobras. Em março do primeiro ano desta legislatura, em março de 2011, o presidente José Sarney criou uma comissão integrada por personalidades desta casa, ex-ministros, ex-governadores, presidentes e líderes de partidos, para elaborar e propor projetos de reforma política. Eu tive a honra de participar daquela comissão que trabalhou em ritmo veloz, sob a presidência firme, objetiva e decidida do senador Francisco Dornelles. Os resultados daquela comissão consubstanciaram-se em projetos de emenda constitucional ou projetos de lei complementar ou projetos de lei. Um deles, o projeto de lei do Senado, número 268, protocolado em 18 de maio de 2001, dispõe sobre o financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais e das outras providências. Não obstante, seja subscrito por essa comissão que a imprensa rotulou de notáveis, não obstante fosse seu primeiro subscritor, o presidente da Casa, José Sarney, este projeto ainda dormita nas gavetas desta casa. E enquanto se mantém esse nebuloso sistema de financiamento de campanhas eleitorais, permitindo que uma empresa concessionária do governo para execução de uma determinada obra, permitindo que as grandes empreiteiras desse país financiem as campanhas eleitorais,
esse projeto dormita nas gavetas desta casa. Logo, logo teremos o início de uma nova legislatura. E eu espero que a eclosão desse tsunami de corrupção na Petrobras nos leve a dizer: basta, chega, vamos acabar com o financiamento privado nas eleições eleitorais, nas campanhas eleitorais. Vamos permitir que pessoas físicas, em limite que não sei se o mais adequado é até 2 ou 3 ou 5 salários mínimos, que apenas pessoas físicas, no limite mínimo, possam contribuir com os candidatos, possam contribuir com os partidos na campanha de seus candidatos. Evidentemente que essa não é uma reforma a ser feita isolada, mas um conjunto de reformas políticas que deem credibilidade ao poder público, que deem credibilidade às instituições democráticas, que nos tire dessa exaustão depressiva de ver toda noite no diário, no jornal, no noticioso nacional, novas denúncias de corrupção. Evidentemente que esses 2 casos que eu citei estão associados ao financiamento de campanhas eleitorais. Essa montanha de dinheiro que vem sendo noticiada como desviada dos seus objetivos para pessoas ligadas ao Executivo e ao Legislativo, que esses recursos não tenham sido providos basicamente para suportar as campanhas eleitorais. Por isso, aquela comissão propôs um elenco de projetos reformistas. Eu fui relator de um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, mas está na Câmara dos Deputados, estabelecendo que os senadores só possam ter um suplente e que esse suplente não possa ser parente até o 3º grau do titular do mandato. Estabelecendo que o suplente substitui, mas não sucede o titular. Em caso de vacância, terá que ser submetido a uma eleição no pleito subsequente. Mas isso não basta. É preciso estabelecer um novo sistema de propaganda eleitoral na TV, que se constitui no item mais caro das campanhas políticas. Voltarmos ao sistema inicial pelo qual fui eleito deputado estadual e no meu primeiro dos 5 mandatos de deputado federal. Propaganda eleitoral ao vivo, sem pré-produção, sem maquiagem,
em que a presença do candidato revele as suas ideias, os seus programas, aquilo que ele realmente pense, não aquilo que o marqueteiro mandou ele dizer. E eliminar os comerciais de propaganda política que transformam o presidente Cristóvão Buarque, os políticos em produto de consumo, produtos empacotados, envelopados, produtos coloridos pela habilidade dos profissionais de marketing, produtos enriquecidos com a computação gráfica e com os outros recursos Spielbergianos de que dispõem as agências de propaganda dedicadas às campanhas políticas. O primeiro item é o financiamento público. O segundo item é a campanha na TV ao vivo com a eliminação dos comerciais de propaganda. O terceiro item é restabelecer aquilo que o Congresso já aprovou e acabou sendo declarado inconstitucional pelo Supremo. A cláusula de barreira que faça esse Congresso se exprimir pelas verdadeiras ondas programáticas do povo brasileiro e que eu acredito que não necessite mais do que 5 ou 6 partidos, ou que se readmita os 11 que havia antes de 64 e que foram eliminados pelo regime autoritário. Reduzir o número de partidos. Acabar com os partidos de aluguel que existem apenas para negociar segundos de tempo de televisão. Estabelecer, nesse objetivo, a proibição de coligações nas eleições proporcionais. Dar tempo ao país para ele pensar-se e repensar-se. Dar tempo aos governos para atuarem dentro de programas consistentes de médio e longo prazo. Saímos dessa emergência de eleições a cada 2 anos. Acabaram as eleições para o Executivo Nacional, para os executivos estaduais, para a Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. Já se estão articulando as eleições municipais. Essa é a meta, é o horizonte da política brasileira. A próxima eleição, que vai ocorrer só daqui a 2 anos. O que eu proponho é mandato de 6 anos, sem reeleição. A reeleição já é algo estranho. A história, a tradição e a realidade brasileira. Agora, a reeleição sem desincompatibilização, sem afastamento
do titular do mandato do seu cargo para disputar as eleições em igualdade de condições com os seus concorrentes é uma excrescência ainda maior. E os nobres senadores que estão me ouvindo e os telespectadores que estão me vendo devem pensar assim: e você, o que fez quando foi candidato a prefeito na sua reeleição? Ou quando pleiteou a reeleição de governador? Eu dei um exemplo ao país. Eu escrevi artigos, fiz discursos contra a reeleição sem renúncia do cargo pelo prefeito, pelo governador ou pelo presidente da República. O que é que eu fiz quando fui candidato à reeleição em Joinville? Afastei-me do mandato. Quando fui candidato a governador, renunciei ao mandato. Como prefeito, eu me licenciei porque o vice-prefeito tinha assumido o mandato de senador e eu não podia renunciar por isso. Mas como governador, eu renunciei para que o vice assumisse. Foram 27 governadores candidatos à reeleição. Eu fui o único que renunciou. E o fiz por absoluta coerência àquilo que sempre preguei. Reeleição é nefasta, porque o candidato titular do cargo executivo, candidato à reeleição, já leva uma superioridade imensa por ter tido uma publicidade em função dos seus atos, das suas obras, da sua presença nas solenidades, já leva uma vantagem imensa. Agora imagine o governador que pode reduzir a alíquota de ICMS, que pode conceder crédito presumido e é candidato à reeleição. É um absurdo. E eu não quis praticar isso. Entreguei tudo. Saí da casa governamental, entreguei tudo. Entreguei chave, entreguei celular. Ganhei a eleição disputando em igualdade de condições com os meus concorrentes. Então, a reforma política que eu proponho, mandato de 6 anos, para que os governos tenham condições de efetivamente planejar e executar ações concretas, coordenadas, eficazes, eficientes. E o fim da reeleição. Felizmente, ambos os candidatos a presidente manifestaram-se nessa direção de eliminarem a reeleição. Mas não fica aí apenas a necessidade de reforma política para aprimoramento da democracia. É preciso que nós tenhamos a fidelidade partidária instituída por lei, não por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, suprindo a inércia do Legislativo, mas uma fidelidade partidária que condene o infiel não apenas a perder o mandato, mas que o proscreva das 2 eleições seguintes. Que além de perder o mandato atual, ele fique inelegível por 2 eleições seguintes. Mas não é só a fidelidade partidária. É preciso instituir um sistema político
que dê credibilidade aos partidos políticos. Hoje, senador Cristóvão e senador Fleury, pode fazer qualquer pesquisa do Acre ao Rio Grande do Sul. E o que é que respondem os entrevistados? No mínimo 70% diz que não vota em partido. Os brasileiros votam em pessoas, em personalidades, umas boas, outras nefastas. E o que pode corrigir isso é o voto em lista fechada para vereador, deputado estadual e deputado federal. As regras atuais, personalíssimas, promovem a autofagia dos partidos. Os candidatos não disputam votos com os adversários, mais das vezes procurando tirar dos seus companheiros. Então é um processo autofágico que exalta a personalidade e execra o partido. O voto partidário é uma exigência para aprimoramento da democracia, porque não há democracia possível sem partidos fortes, ideológicos, programáticos, partidos que, como diz a expressão, expressem a vontade de parte da sociedade. A parte que é socialista, a parte que é social-democrata, a parte que é liberal, a parte que é comunista. Só existe partidos, efetivamente, a parte que é ambientalista, os verdes. Só existe partido quando ele expressa uma parte do pensamento da sociedade. A próxima legislatura vai inaugurar-se sob a algarávia de 28 partidos. Sem construir uma torre, nós construímos uma Babel partidária. Partidos falando as línguas mais diversas. Algumas línguas claras de pessoas eleitas para servir ao país. E algumas línguas nefastas de pessoas eleitas para se servirem sem pensarem no país. Essa é outra reforma importante que nós temos que fazer. Ulisses Guimarães, meu amigo, meu companheiro, que eu acompanhei nos seus últimos 10 anos de vida, dava um alerta. Nós fomos eleitos para mudar. Ou mudamos, ou merecemos ser mudados. Nós vamos merecer todos ser mudados, se não entendermos a realidade grave que vive o país. A democracia é uma planta-terra que tem que ser regada todo dia. E a nossa democracia vive um de seus momentos de maior fragilidade, de maior descrença. Quando vejo
cenas como aquela do Rio de Janeiro, em que um pequeno batalhão de narcotraficantes armados ocupa um condomínio residencial do programa Minha Casa Minha Vida, que ia ser inaugurado daqui a 15 dias, e leva famílias que não se inscreveram, que não foram avaliadas no programa, para invadirem e tomarem conta das casas. Eu vejo que há um grave, mas um gravíssimo hiato de autoridade nesse país. Faz me lembrar até aquela canção do Chico Buarque, seu parente, que seu primo, que apela diferente. Ele não diz, chama a polícia. Ele diz, chama o ladrão. Chama o ladrão. É o refrão de Chico Buarque. Há outras realidades gravíssimas. E esse não é um problema só nosso. Em Nova York já houve o movimento de Occupy Wall Street. No México estão queimando prédios públicos. Há um momento dramático. Há um rio subterrâneo de esgotamento, de indignação, que nós não estamos percebendo. Ele aflorou na terra, ano passado, nos movimentos que ocuparam as ruas desse país, e esse Congresso não o escutou. Colocou uma venda nos olhos e não os viu. Aquele era o momento para o Congresso fazer a reforma política. Aquele era o momento de uma reação do Congresso. Mas esse rio continua correndo debaixo dos nossos pés. E Deus nos livre que ele não se transforme num tsunami social. A reforma política é a tarefa mais urgente a ser feita nesse país. Não podemos esperar mais um minuto, mais um segundo. Não podemos retardar essa decisão de mudar. Se não fizermos, Ulisses, estejas onde estiveres, vão ecoar as tuas palavras. Nós fomos eleitos para mudar. Ou mudamos, ou merecemos ser mudados.